estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, hoje estamos com a Jéssica e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é doenças do sistema reprodutor. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da aula de hoje, né? Vamos rever as doenças do sistema reprodutor, com ênfase nessas infecções sexualmente transmissíveis, né, as tais ISTs, analisar as diferentes origens dessas ISTs que hoje afetam os seres humanos, ok? Lembrando que até um tempo atrás elas eram consideradas DST, né, doenças sexualmente transmissíveis. Porém, doenças são aquelas que a gente entende que produzem sintomas muito específicos, né? E nem todas produzem sintomas assim, então mudou-se a nomenclatura para infecções, ok? Então vamos começar com uma reportagem. Doenças sexualmente transmissíveis atingem cães e gatos, saiba como tratar. Nossos pets estão em risco em algumas situações, principalmente porque as DSTs evoluem para casos mais sérios como abortos e tumores que podem levar à morte. Olha só, eu coloquei essa reportagem porque eu achei bastante interessante, né? Existem sim infecções, né, doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a nomenclatura ainda está antiga, né? Que podem afetar animais, né? Os pets, os cachorros, os gatos, né? E o que acontece, né? Esses animais, né? Vai acontecer ali uma infecção, uma ferida na região genital, e como eles têm o hábito ali, né, por exemplo, de cheirar, né, a região, pode acabar transmitindo de um para o outro. Eu coloquei ali o QR Code, se você tiver curiosidade de ler melhor essa reportagem, né, na íntegra, tá? Posso só apontar a câmera do celular ali, para que você possa ter um pouquinho mais de informação sobre essas doenças especificamente, ok? Mas nós vamos falar sobre um pouquinho delas também, tá? Então você já aprendeu sobre as diferentes formas de reprodução dos animais e sobre o sistema reprodutor dos mamíferos, mas será que as infecções sexualmente transmissíveis que afetam humanos, elas são as mesmas que afetam outros animais? Então, se você parar para pensar um pouquinho, né, na reportagem anterior que eu mostrei, né, elas têm nomes diferentes das infecções que a gente geralmente ouve falar de humanos. Sim, elas são diferentes, né, não serão as mesmas doenças que vão afetar outros animais e que vão afetar seres humanos, ok? Então, a gente vai começar aqui com as ISTs que afetam cães, né? Os pets que a gente tem, cão, gato, etc. Então a gente tem, por exemplo, aqui a tumor de Sticker ou tumor venéreo transmissível, tá? Ela é causada por um vírus e o que ela causa, né? Ela vai causar nódulos, tumores na região genital e mucosas, como boca, narinas. Então, além de afetar a região genital, ela vai afetar a boca, a narina. Então, por isso que ela é fácil de ser transmitida, ok? A brucelose. A brucelose ela é causada por bactérias, né, do gênero Brucella canis, né, do gênero Brucella. A gente tem as espécies Brucella canis e Brucella abortus, tá, ou abortus. E ela vai afetar cães, canídeos silvestres, humanos, né? Só que ela só se comporta como uma infecção sexualmente transmissível, né? Ela só vai ser transmitida, né, da forma, né, através de uma relação sexual, por exemplo, entre cães, tá? Existe inclusive a brucelose bovina, tá? Mas a brucelose bovina, né, a brucelose que afeta humanos, ela é considerada uma zoonose. Ela não é uma doença, né, uma infecção especificamente sexualmente transmissível. É mais nos cachorros, né, que ela vai causar, né, que vai se comportar como uma infecção sexualmente transmissível. Então, nas fêmeas ela vai causar, essa doença vai causar inflamação uterina e pode causar aborto também. Nos machos vai ter inflamação no saco escrotal e na esterilidade, tá? Entre os animais afetados, obviamente, né, são os cães, como eu falei, canídeos silvestres, entra aí o lobo-guará, que é um canídeo, né? Ok? Tá, mas falamos então das infecções sexualmente transmissíveis entre animais, né, que não são tão comuns quanto essas que nós temos entre humanos. Entre humanos são várias, né, que têm importância médica, e aqui a gente vai citar algumas delas, tá? Então tem a AIDS, o HPV, a sífilis, o HTLV, linfogranuloma venéreo, que é a sigla LGV, donovanose, cancro mole, gonorreia, clamídia e a tricomoníase. Algumas já foram citadas, né, você provavelmente já deve ter estudado em algum momento no colégio, né, no ensino fundamental, ou mesmo já no primeiro ano do ensino médio.
Outras não são tão comuns, por isso geralmente não entram na grade de conteúdos, mas a gente vai citar um pouco de cada uma para que você possa entender, tá? Como que elas se comportam. Então a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Ela vai ser causada por um vírus, tá? E a origem dela, muito provável, que já foi, né, descoberta há um tempo atrás, é que ela iniciou no Congo, na África, tá? Lá pela década de 20. Então esse vírus, que é o SIV, que deu origem ao tal do vírus HIV, ele ataca o sistema imunológico dos chimpanzés, tá? Ou o macaco verde africano. E esse vírus é que provavelmente sofreu mutação e, de fato, afetou os humanos. Então, as pessoas iam caçar esses macacos para se alimentar. Muitas vezes o macaco entrava em luta corporal, esse macaco arranhava a pele da pessoa, e daí quando eles carregavam o animal morto ali sangrando, esse sangue entrava em contato com o corpo humano, né? E daí o vírus adentrava na circulação sanguínea. E foi aí que muito provavelmente deve ter sofrido mutação, dando origem ao HIV, que afeta humanos, ok? Inclusive é uma infecção sexualmente transmissível que não tem cura, tá? Vocês vão ver que as infecções que são causadas por vírus, geralmente elas não têm uma cura específica, ou elas se curam sozinhas, ou elas simplesmente não têm cura, e daí você toma medicação, por exemplo, para reduzir a carga viral, diminuir os sintomas, etc. Tá? Então, a AIDS especificamente, né, em português é SIDA, né, a sigla, e ela afeta o sistema imunológico, tá? Então, ela é uma que, inclusive, não dá sintomas muito específicos, tá? Entre os sintomas, quando a pessoa está com uma carga viral grande no corpo e tá a AIDS instalada mesmo, né, ela pode ter uma febre persistente, tosse prolongada, suor noturno, inchaço nos gânglios linfáticos, perda rápida de peso, cansaço, perda de energia, fadiga, entre outros. Inclusive, no continente africano, o vírus da AIDS, ele tomou proporções absurdamente grandes, porque não houve, né, um trabalho muito intenso ali com relação à prevenção. Qual é a prevenção do vírus da AIDS? É a camisinha, né? O preservativo, tanto masculino quanto feminino. Aqui no Brasil a situação ficou relativamente tranquila, digamos assim, por conta dessa informação, né? Dessa campanha massiva de uso de preservativos. E é por isso que nós conseguimos controlar aqui a infecção. É por isso que é importante usar preservativo em todas as relações sexuais. Bom, e vamos para a atividade 1 então, né? O vírus HIV é o tal causador da AIDS ou da SIDA. Porém, existem duas nomenclaturas para quem está afetado com o vírus. Pode ser tanto o portador do HIV, quanto a pessoa com AIDS. Será que existe diferença entre essas duas definições? Quem é o portador do HIV? Será que ele transmite AIDS? Né? Ele transmite o vírus? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Será que a pessoa que é portadora do vírus HIV, ela vai transmitir AIDS como, né, a pessoa que tem AIDS de fato? Será que tem diferença nesses termos? Tem diferença sim, tá? Então, quando o sistema imunológico está sendo afetado de fato pelo vírus, propriamente dito, aí sim a gente diz que a pessoa tem AIDS. Quando ela tem uma carga viral muito baixa, o vírus ele pode ficar no corpo por muitos e muitos anos, sem causar nenhum problema. Aí essa pessoa ela é portadora do vírus HIV, só que ela está transmitindo o vírus mesmo sem saber, certo? Ela só vai parar de transmitir, né, esse vírus caso a carga viral fique indetectável. Tá? Que daí ele vai fazer um exame, vai fazer aquele teste, vai aparecer como carga viral indetectável, aí sim ele não está transmitindo naquele momento, mas não há um sinal claro para saber se está transmitindo ou não. Então, por isso que é importantíssimo, né, que se use proteção, né, em todas as relações sexuais. Tá? Inclusive o vírus do HIV, né, o vírus da AIDS, né, se você reparar ali no GIF que eu coloquei no slide anterior, ó, vou voltar aqui, ele é bem parecido com o coronavírus, porque é de uma família próxima, né, eles são vírus parecidos, ok? Mas o vírus da AIDS ele afeta o sistema imunológico, então a pessoa ela vai adoecer, né, o sistema imunológico vai ser afetado, ela vai adoecer com várias doenças ao mesmo tempo, né? Vai ficar debilitada por conta de várias doenças ali que estão afetando ao mesmo tempo, ok? Passar para frente aqui. Vamos falar sobre a segunda, né? Uma das de maior importância médica das infecções sexualmente transmissíveis, que é a sífilis, né? A sífilis é uma doença conhecida há muito tempo. Muita gente já morreu de sífilis, inclusive, e nós tínhamos há um tempo atrás entrado aqui no Brasil nós estávamos numa epidemia de sífilis por conta da falta do uso do preservativo. Olha só. Tá? Então a sífilis ela é causada por uma bactéria, que é a Treponema pallidum. Ela tem vários estágios, então às vezes acontece de ter o estágio 1, que é ali 3 a 90 dias depois da exposição, aparece uma ferida. Essa ferida some depois de um tempo e a pessoa acha que está curada. Só que daí está entrando na fase 2, que é o estágio 2, né? Que daí começa a erupção cutânea, né? Começa a aparecer manchas na pele. E isso pode acontecer de 4 até 10 semanas depois da infecção, tá? E some, isso some. Um tempo depois, né, entra no estágio 3, que pode ser de 3 a 15 anos depois do contato com o vírus, né, que daí vai afetar órgãos, por exemplo, o cérebro, o coração, né, o fígado, certo? Então, a sífilis, né, como a AIDS, ela é transmitida sexualmente, tá? Durante uma relação sexual sem preservativo e ela pode ser passada inclusive durante a gestação ou parto. A AIDS também pode ser transmitida para o filho durante, né, a gestação. É por isso que é importante o pré-natal certinho para fazer os exames e tomar a medicação que for necessária para reduzir a carga viral no caso da AIDS. A sífilis, ela tem tratamento, ela pode ser curada, mas é importante procurar esse tratamento logo no início. Apareceu uma ferida aqui, né, num local, né, próximo da região genital, desconfiou, vá no médico e procure atendimento, ok? Outro exemplo de infecção sexualmente transmissível é a gonorreia e a clamídia. As duas estão juntas porque são consideradas de simples tratamento, são causadas por bactérias. Então a clamídia é a Chlamydia trachomatis, a gonorreia Neisseria gonorrhoeae, tá? São infecções que atingem os órgãos genitais, a garganta, os olhos e geralmente elas causam, né, uma infecção que causa muito pus na região, certo? Então vai ter um corrimento vaginal com dor no baixo ventre da mulher, nos homens vai ter um corrimento no pênis, dor ao urinar, são sintomas bem característicos, tá? É de fácil tratamento, tá? Basta o antibiótico correto indicado pelo médico e se resolve rapidamente dentro de alguns dias, ok? O HPV, o papilomavírus humano, é uma outra infecção sexualmente transmitível de importância médica. Por quê? Porque ela pode, né, ela tem a facilidade de desenvolver câncer do colo uterino, tá? Então é um vírus que vai infectar a pele e as mucosas, então pode ser oral, genital ou anal, tá? Vai provocar essas verrugas anogenitais e até pode virar um câncer, né? Ela tem vacina, tem tratamento, a cura é espontânea em 90% dos casos. Isso quer dizer que o tratamento, ele é feito, no caso, né, para diminuir as chances, por exemplo, da doença se desenvolver e, por exemplo, virar um câncer, tá? E existe vacina,
né? Tem vacina contra HPV que é dado nos adolescentes, tá? Nos pré-adolescentes e nos adolescentes, e é justamente para evitar esse tipo de situação, né? Desse risco de desenvolver o câncer, ok? Os homens transmitem, as mulheres podem desenvolver câncer, ok? Cancro mole é também causada por uma bactéria, que é Haemophilus ducreyi. Ela vai provocar feridas genitais dolorosas, pode facilitar a transmissão do HIV justamente por provocar essas feridas, né? Essa ferida que entra em contato ali, né? O sangue, o sêmen entra em contato com o sangue, por exemplo, né? Com a circulação sanguínea. Ela tem tratamento, tem cura, é relativamente simples, basta que se procure atendimento médico a tempo, ok? E as outras infecções que a gente comentou, né, que não são tão conhecidas, por exemplo, a donovanose também é causada por uma bactéria, tá? A Klebsiella granulomatis, e ela vai causar úlceras, vai destruir a pele infectada. O linfogranuloma venéreo, LGV, né, que é causado também por uma bactéria, que é a Chlamydia trachomatis, tá? E causa, né, feridas genitais, certo? Tratamento simples com antibiótico, indicado pelo médico. Além da tricomoníase, que ela é causada por um protozoário, o Trichomonas vaginalis, então ela vai causar um corrimento amarelado, bem característico, amarelo esverdeado, que tem um odor característico muito ruim, tá? E o HTLV, que é um vírus, tá? É o vírus linfotrópico de células T humanas. Ele é associado à oncogênese. O que é a oncogênese? É aquela capacidade das células de, né, se desenvolverem, de se dividirem demais e gerar um câncer, por exemplo, tá? E a doenças inflamatórias crônicas, como a leucemia, por exemplo, certo? E agora vamos para a atividade 2, já que falamos de várias outras infecções, né? Então, a maior parte das istes são tratáveis e tem cura, porém geram incômodos, né? E algumas o tratamento apenas ameniza os sintomas, não está realmente curando. Pensando sobre cada micro-organismo causador dessas istes, qual ou quais, né, possuiriam um tratamento que vai apenas amenizar os sintomas, sem de fato curar? Será que tem alguma dessas istes que eu comentei, né, que foram comentadas aqui ao longo dessa aula, e que vão somente tratar os sintomas sem curar? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. E aí, de todas essas istes que foram citadas, será que você consegue lembrar de algumas, conseguiu lembrar de algumas, que você só trata os sintomas?
que não vão de fato curar? Se você pensou naquelas que são causadas por vírus, você tem razão, tá? As istes causadas por vírus, por exemplo, né, HPV, HTLV, né, elas vão tratar somente os sintomas. O HIV é assim também, né? A AIDS é assim, você só trata os sintomas, você não consegue a cura, tá? O HPV, ele pode, né, em vários casos, ele pode curar naturalmente, tá? Mas não tem um tratamento específico de cura para este vírus, certo? Então a cura geralmente vem espontaneamente ao encerrar o ciclo dos vírus causadores, certo? Então, nessa aula nós falamos sobre essas doenças sexualmente transmissíveis, essas istes, né, as infecções, que podem afetar mamíferos no geral e nos seres humanos, né, falamos sobre cachorros, sobre bovinos, né, relembramos essas istes que são de importância médica e até aquelas que não são tão conhecidas entre os seres humanos, ok? Espero que você tenha gostado e até breve!